Voltando aqui para a segunda parte do nosso vídeo sobre inovação, nós vimos na primeira parte do primeiro vídeo que alguns exemplos, alguns cases sobre inovação mais direcionados ao setor privado. E ficou a pergunta, será que no setor público é possível inovar? Para responder essa pergunta, primeiro vamos contextualizar. Eu trouxe 3 manchetes, são recentes, são de 2019, e acho que ela pode dar uma ideia de como está o cenário do setor público. Pode não ser o cenário aqui de Santa Catarina, pode não ser a nossa realidade, mas são fatos que aconteceram, acontecem, e representam, se não Santa Catarina, pelo menos uma parte do Brasil. Com o servidor de férias, farmácia de manipulação no Distrito Federal deixa de oferecer remédios controlados. Então, aqueles que precisavam dos remédios tinham que se deslocar, sair de uma cidade para ir à cidade vizinha conseguir a medicação. A segunda manchete é falta de remédios distribuídos pelo Ministério da Saúde coloca em risco 2 milhões de pacientes. Outra notícia também recente, 2019, estudo do BID diz que Brasil gasta muito e gasta mal. Ineficiência somam 68 bilhões de dólares por ano. Como eu falei, esse pode não ser o reflexo de todo o Brasil, pode não ser o reflexo de Santa Catarina, mas é um cenário. São fatos que, pelo menos de maneira isolada, acontecem no setor público. Se não são a realidade, pelo menos de maneira isolada acontece no setor público. Quando se fala em inovação no setor público, é muito comum trazer exemplo da Estônia. Apesar de não ser a única, temos vários países que inovam, que são digitalizados no mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, mais próximo aqui o Chile, até mesmo Argentina, Uruguai. Mas a Estônia é um case bem interessante porque em 1991, quase 30 anos atrás, a Estônia reconquistava a independência. Ela não possuía a estrutura central de governo, não possuía estrutura de abastecimento, metade dos cidadãos não possuíam nem telefone fixo, e o primeiro orçamento público foi de menos de 100 euros por cidadão. E, bom, durante esses quase 30 anos, a Estônia resolveu inovar na sua gestão, e eu vou passar agora uma matéria do Fantástico falando como que anda a Estônia atualmente. Você já parou para pensar quanto tempo e dinheiro perde com processos que poderiam ser simplificados? Um pequeno país fez a conta, apostou numa grande revolução tecnológica e agora se orgulha de um feito gigantesco. Adeus, burocracia! Bem-vindos à Estônia. Este país do norte da Europa, à beira do Mar Báltico, tem apenas 1.300.000 habitantes. A Estônia reconquistou a independência em 1991. Desde então, o governo passou a apostar num modelo de nação baseado na tecnologia. Em 2002, foi lançada a Identidade Digital. Hoje, mais de 98% da população tem um poderoso cartãozinho como este. A Ana é brasileira, casada com um estoniano, o Krist, e ainda se surpreende com a rapidez dos processos. É muito diferente, realmente. Aos meus olhos é outro mundo. Ela lembra que são raras as situações que o cidadão precisa resolver pessoalmente. Tem 3 casos que só pode ser feito no cartório: casamento, divórcio e compra de imóveis. Mais de 1.000 instituições públicas e privadas estão interconectadas online.
Se você, por exemplo, avisar ao governo que se mudou, automaticamente todas as correspondências de luz, gás do banco já vão para o novo endereço. O cidadão não precisa se mexer, as informações é que circulam. Aqui na Estônia tem muita função chata que a gente normalmente acha complicada, que pode ser resolvida de qualquer lugar. Pela internet, declarar o imposto de renda leva apenas 3 minutos. Abrir uma empresa, 18 minutos. Resultado, economia de tempo e de dinheiro também. 99% dos serviços estão disponíveis na internet, sem precisar se deslocar de um lado para outro. Cada cidadão deixa de gastar com burocracia, em média, 5 dias por ano. Só com isso, a economia com burocracia chega a 2% do produto interno bruto, a soma das riquezas produzidas pelo país. A lista de serviços eletrônicos é longa. O da saúde chama a atenção. Numa situação de emergência, apenas através da identidade do paciente, os médicos podem ter acesso a informações fundamentais, como o tipo sanguíneo, que medicamentos ele toma e que alergias ele tem. E aí, se for o caso de uma cirurgia, ela pode começar com muito mais rapidez e ser realizada com bem mais segurança. Nós ganhamos aproximadamente de 5 a 10 minutos, mas para os pacientes que estão em condições críticas, às vezes 5 ou 10 minutos são extremamente importantes. Em 2005, a Estônia se tornou o primeiro país do mundo a oferecer a possibilidade de votação pela internet numa eleição nacional. Em Washington, esse especialista tem ressalvas sobre o sistema. O maior risco de uma experiência como a da Estônia é a cibersegurança. Nunca vai ser possível se garantir 100% de sigilo para todas as informações de toda a população. E existe o risco de sabotagem, por exemplo, em uma eleição online. Hackers podem atacar o sistema, deixando ele inoperante durante a eleição, ou pior ainda, alterando os resultados. E isso mostra o risco de se ter tudo online. A Catedral Ortodoxa é uma das muitas marcas da época da dominação russa. Hoje, a relação dessa ex-república soviética com o país vizinho é, sobretudo, de desconfiança. Em 2007, a Estônia sofreu um grande ataque cibernético, lançado a partir da Rússia. 58 sites do governo, de jornais e de bancos foram retirados do ar. Nenhuma informação foi perdida, mas ficou alerta. Agora, os dados vão ser armazenados também em embaixadas da Estônia em diferentes capitais. Apontado como o Vale do Silício da Europa, a capital, Tallinn, tem 5.000 pessoas trabalhando em mais de 500 startups. O país é apontado como o melhor da Europa para empreender. A gente nunca tinha pensado antes em sair do Brasil, porque é difícil, é nossa pátria. Mas por causa da burocracia e as dificuldades com os reguladores de entender o negócio, para a gente foi extremamente saudável. Ele primeiro fez o chamado e-Residence, uma identidade digital emitida pelo governo estoniano para interessados de qualquer nacionalidade. Os estrangeiros podem criar e administrar um negócio na Estônia independentemente de onde estiverem. Algo inédito no planeta. O documento custa 100 euros. Depois, só vantagens, como o acesso direto ao mercado comum europeu, com seus mais de 500 milhões de consumidores. Quase 50 mil estrangeiros já aplicaram. No Brasil, para você abrir uma empresa, você precisa de 79 dias, de acordo com dados do Banco Mundial. Não precisa ir nem longe, não está nem para a Estônia. Se você for para o Chile, a Argentina e o Uruguai, hoje você abre uma empresa nesses países em 1 dia pela internet. Todo governo tem que se transformar em uma plataforma digital. Governo que não se digitaliza deixa de ser governo. Numa rede social, a presidente da Estônia escreveu: o trabalho não é o lugar aonde você vai, é o que você faz. Os governos precisam mudar.
Se não fizermos isso, a nova geração vai pular fora. Cerca de 20 países já começaram a usar sistemas inspirados no da Estônia. Será que o Brasil tem chance? Você não pode pegar o sistema, exportar para um HD e levar para o Brasil. O Brasil é muito maior, tem uma diferente cultura, mas a evolução compensa, o Estado fica mais eficiente. Bom, como disse o Tobias ali, o embaixador da UED Estônia, são realidades diferentes, né? A Estônia é um país tamanho Santa Catarina, até menor. Mas muitas lições podem ser tiradas da filosofia, da forma de governabilidade que a Estônia aplicou. Aqui eu trouxe alguns indicadores, né? Nesse slide aqui, o primeiro indicador, o primeiro gráfico, são de indicadores de performance de saúde pelo mundo. E o interessante é que nos 25 anos aqui, dos anos 90 até 2015, o país que mais teve melhora nos seus indicadores, além do Peru, foi a Estônia. O segundo gráfico aqui são resultados do PISA, uma competição que envolve alunos sobre conhecimento de leitura, matemática e ciências. Após as províncias da China aqui, que ficaram na primeira colocação, a Estônia ficou com a segunda colocação no PISA, na competição. Já esse terceiro gráfico é um ranking organizado por uma organização voltada a viajantes, a turistas. E é um ranking de 2019 que em qualidade de vida a Estônia ficou em 14º lugar, em saúde e bem-estar a Estônia ficou em 10º lugar, segurança 12º lugar e vida digital a Estônia ficou em primeiro, né? Como a gente viu no vídeo, bem avançado, com até práticas inéditas, né? Práticas que não eram feitas antes, a Estônia adotou. Esses outros gráficos aqui é para mostrar que não só o investimento é importante, mas tão importante quanto o investimento é a qualidade do investimento. O primeiro gráfico mostra o quanto foi investido, né, o quanto foi gasto por cidadão em saúde pelo país. Aqui a gente tem a Estônia bem abaixo da média dos demais países. E o segundo gráfico é relativo ao PISA, então é gasto com educação por cidadão, por aluno no caso. A Estônia também bem abaixo dos demais países, bem abaixo da média. Falamos da realidade de outros países, mostramos até algum cenário ruim no Brasil, né, para contextualizar essa questão da inovação no serviço público, mas a gente tem também bons exemplos no governo federal. O Brasil vem investindo em digitalização e digitação de seus serviços. Já foram mapeados aproximadamente 3.000 serviços, metade deles estão disponíveis em formato digital. A previsão para o final do ano é que mais 1.000 serviços, então aproximadamente 4.000 serviços estejam digitizados, e a estimativa de economia aos cofres públicos é de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Alguns exemplos já consolidados, já foram botados em prática e já tem um resultado bem interessante. O serviço de emissão do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, que é exigido para alguns viajantes brasileiros, alguns países exigem dos viajantes brasileiros, tornou-se digital,
e a economia para os cofres públicos foi de 31 milhões de reais. Mesma coisa o certificado veterinário internacional, que é para viajar com animais domésticos, também tornou digital, e a economia foi de 13,6 milhões de reais. Também o serviço de alistamento militar, que é obrigatório aos homens quando fazem 18 anos, também tornou-se digital, mudou para ser feito de forma digital, e a economia anual foi de 181 milhões aos cofres públicos. E não só a economia, né? A gente pode falar de facilidades também, que a transformação digital proporciona para o cidadão. Já no cenário de Santa Catarina, o governo vem investindo forte nessa questão de digitalização, e um dos primeiros, vamos dizer, cases do governo foi a implantação do Detran Digital. O Detran é um órgão que a maioria dos serviços eram feitos de maneira presencial, muitas filas, é um órgão bem solicitado, e muitas visitas, não só muitas filas, mas muitas visitas para fazer um serviço, para obter um serviço do Detran. Então foi implementado o Detran Digital, o cidadão faz seu cadastro, e alguns serviços já estão completamente disponibilizados de maneira digital, outros ainda não estão completamente digital, mas foi reduzido ao máximo as idas presenciais ao Detran, e com o tempo a plataforma vai tendo mais serviços e mais vezes vai ser menos necessário que o cidadão vá ao Detran para solicitar o serviço. No âmbito da Secretaria de Administração, tivemos algumas inovações implementadas. Um aplicativo para abastecer, o GovCar, que é um estilo transporte por aplicativo dos servidores, estilo Uber, no caso Garupa. Governo sem papel, os processos deixaram de ser tramitados de maneira física para ser tramitado de maneira digital. E o pregão eletrônico, né, os pregões do governo são majoritariamente de forma eletrônica, e a estimativa de economia, o que já foi economizado pelo Estado, ultrapassa os 50 milhões de reais dos cofres estaduais. A gente falou de inovação, não é só implementar novas tecnologias de ponta, aplicativos revolucionários, mas uma inovação aqui mais voltada à responsabilidade social, também da Secretaria de Administração, é a reserva de uma certa quantidade, uma cota ali de alguns serviços terceirizados que são prestados ao Estado, devem ser preenchidos por mulheres vítimas de violência doméstica. E aqui números finais são números de empresas de auditoria mundiais respeitadas, que o valor estimado no mundo inteiro, né, o valor estimado global, é de uma economia por ano de $1 trilhão na digitalização de serviços governamentais. E um avanço de 1% na digitação de serviços, estima-se que pode gerar até um aumento de 0,5% no PIB e de até 2% na receita do comércio exterior. Então, sobre inovação era isso. A ideia é que espero que vocês possam ter visualizado alguma coisa diferente, ter percebido o cenário de vocês, como é possível fazer diferente alguma coisa. Se não é, se perguntar o porquê que não é, tentar mudar a situação, tentar tornar os nossos processos mais eficientes, menos burocratizados, e eu peço para vocês entrarem no fórum desse módulo e compartilhar o que vocês
acharam, o que vocês pensaram do tema, o que vocês veem como expectativa nos seus serviços, ou se não consegue visualizar alguma coisa de imediato no seu serviço, o que vocês já viram em outros setores, ou então no mundo, não precisa ser Brasil também, mas vamos gerar uma discussão sobre o tema, conversar para tentar ampliar ainda mais a nossa visão, tentar abrir a nossa mente ainda mais, que é esse brainstorm que nos ajuda a ser mais inovadores. Mais uma vez eu divulgo nosso site, né, www.eproc.cc.gov.br. Lá tem informações sobre EPROC, informações sobre BPM, nossos contatos, nossas redes sociais. E é isso aí, a gente se vê numa próxima.